Enquanto isso, Juca, eu queria saber a sua opinião sobre esse sinal aí de silêncio, né? Foi o cara do jogo, gostando ou não, ele fez o gol aos 40 minutos e aí fez o gesto de silêncio. E foi engraçado porque o comentarista estava falando, né? O pior jogo do Palmeiras é sempre o próximo, a equipe não evolui, vive de titãs, não faz pressão alguma. Aí, um minuto depois, toma o gol, é impressionante, secou muito, foi uma jogada bonita, trabalhada, né? A única jogada trabalhada, saiu o gol. O Murilo lançou o Facundo Torres, cruzou para assistência do Felipe Anderson, e aí o Richard Rios chegou finalizando. E antes do intervalo, ele ainda bateu boca com o Vitor Roque, Juca. E o Murilo tentou intervir aí quando ele voltou do intervalo, já voltou sendo muito xingado pela torcida, e ficou um clima bem esquisito antes dele ser substituído já aos 40 minutos do segundo tempo e fazer o gesto pedindo desculpa para a torcida. Será que ele se empolgou ali, fez o gol, né? Garoteou é a palavra? Então, Domi, deixa antes eu me socorrer com o Danilo. Danilo, quem foi que 2 anos atrás fez um gesto semelhante para a torcida do Palmeiras e andou de birra e a torcida com ele e depois foi superado? Foi o Rony? Não, você pode fazer uma lista aí, Juca. Luiz Adriano, Breno Lopes, Zé Rafael e Gabriel Menino. O Richard Rios é o quinto. Tá, então vamos lá. Outro dia, numa sessão do STF, um ministro do STF disse que juízes também têm coração. Jornalistas também têm e jogador de futebol também. Eu imagino que seja para um jogador que esteja sendo hostilizado pela sua própria torcida, fazer o gol naquele momento em que o time jogava mal, em que se fosse para o intervalo com 0-0 ia ser uma vaia uníssona, faz o gol. Claro, se ele tivesse sabedoria, como o Danilo demonstrou, ele correria para a torcida, abriria o braço, mandaria beijos, faria até ironias, né? Mas o coração colombiano bateu mais forte. E ele virou-se para a torcida e diz: aí, ó, seus carcamano, ó, seus turma do amendoim, que estão me vaiando, tá aí o gol para vocês, calem a boca, não me critiquem. E vai pagar por isso. Mas eu acho que o Palmeiras não está exatamente numa situação de poder abrir mão de um jogador como ele. E eu recomendo... Mas, Juca, desculpa te interromper, que você falou que ele vai pagar por isso, né? Você acha, então, que a torcida não vai perdoar, vai continuar vaiando? Não, por isso que eu recomendo à torcida um gesto de paz. Eu recomendo que, sei lá, provavelmente agora ele dará uma entrevista meio de cupido, pedindo desculpas e tudo mais, tá lá. Porque não é possível. Nós estamos vivendo um clima de intolerância ampla, geral e restrita, que não faz bem para ninguém, muito menos nos estádios de futebol. Mas, Juca, eu não estou querendo ser provocativa aqui com você, mas não é grave o torcedor da própria equipe fazer assim? Eu acho que silenciar é sempre um assunto muito polêmico, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a história da CBF, da ESPN, dos jornalistas afastados, mas silenciar é uma agressão, né? Então, Domi, veja, ruim é aquilo que fez o jogador do Inter ao sair de campo e mostrou o dedo do meio para a torcida. O gesto de silenciar, eu não chego a achar tudo isso. Eu acho que é um protesto dele. Olha, parem de me criticar. Eu acabei de fazer um gol. Entendeu? Eu entendo a sua posição, mas eu tô... Podia ter feito, eu tô aqui, Sim, né? Isso, mostrar a camisa, podia ter feito diversos gestos, mas é aquilo que eu estou dizendo. Eu entendo o desabafo. Eu não sei sob que tensão emocional esse rapaz viveu os últimos dias, acusado de ser culpado de o Palmeiras ter perdido o tetra do Paulista. Então, eu entendo. E como ele é um bom jogador, e é um jogador disciplinado, é um bom profissional, né? Porque o Abel Ferreira fez a mesma coisa. E não me consta que a torcida do Palmeiras esteja vaiando o Abel. O Abel puxou a orelha da torcida do Palmeiras. Disse que a torcida do Botafogo era melhor que a do Palmeiras. Ah, meu Deus!
Faça isso no Corinthians. Alguém diga que tem uma torcida melhor que a fiel torcida. O mundo vem abaixo. Esse seria decretada a pena de morte. Eu não acho que o Rios mereça. Essa é a minha opinião. É um bom ponto. Essa do Abel. A torcida, Danilo, sabe perdoar, né? E outro levantamento importante do Juca é o que ele viveu para estar nessa tensão, né, nos últimos dias, para depois de um gol, em vez de comemorar, fazer esse sinal para a torcida, para a própria torcida. Pois é, vamos lá, eu vou já propor a reflexão aqui que eu prometi no destaque inicial. O Palmeiras vive hoje a sua fase mais vitoriosa da história. Não teve outro momento em que o Palmeiras ganhou mais. Dá pra gente discutir a importância dos títulos, a segunda academia, a Libertadores, o Palmeiras de 93, mas em número de títulos, não há uma outra fase tão vitoriosa quanto essa do Palmeiras. E justamente nesta fase, nesse mesmo período, o Palmeiras está indo para seu 5º jogador brigando com a torcida. Como eu disse para o Juca, tinha Luiz Adriano, Breno Lopes, Gabriel Menino, o Richard Rios, e agora já esqueci o outro. Luiz Adriano, Breno Lopes, Gabriel Menino, Richard Rios. São 5 jogadores que estão fazendo isso. A lista poderia aumentar se o Rony não tivesse tido paciência que teve, porque o Rony reclamou muitas vezes de uma forma um pouco mais educada sobre a pressão que recebia. E o Abel foi recentemente agora, reclamou da sua própria torcida, não mandando ninguém calar a boca, mas foi quase como se fosse isso. Então eu proponho aqui a reflexão do como está o ambiente de ódio vivido no Palmeiras. Porque o Palmeiras devia estar num lugar, num momento, em que a torcida poderia ser compreensiva, poderia falar, nossa, a gente está numa fase tão vitoriosa, e estamos reformulando o elenco agora, a gente pode esperar um pouquinho, o Palmeiras de repente não jogar tão bem. Pô, a gente está vivendo tão bem, como foi, por exemplo, nos aplausos do Botafogo, quando o Palmeiras caiu para o Botafogo. Porque o torcedor viu que o time batalhou, o torcedor sabe que o time está numa boa fase, então a torcida ponderou ali. Agora, é normal? Aconteceu isso em algum outro lugar do mundo, de 5 jogadores num período de tempo tão curto, brigar com a sua própria torcida, numa fase tão vitoriosa? E aí tem uma outra questão. A arquibancada, recentemente, brigou com a torcida comum, brigou com a torcida organizada. A torcida organizada xingou, a torcida comum aplaudiu. Tem um racha no Palmeiras em curso por conta dessa questão. Então dá para falar, pô, mas parte da torcida apoia, é verdade. E aí tem o ponto final da minha reflexão aqui, redes sociais. Ai, meu Deus do céu. Pô, você acha que jogador devia ligar para reclamação na rede social? Devia ligar para comentário no DM? Devia ligar para resposta lá no Twitter? Nós, jornalistas aqui, pô, se a gente fosse ligar, a gente não ligava mais rede social, a gente não fazia mais programa, a gente parava de dar opinião. Eu estaria lavando a louça nesse momento. Pois é. Então, assim, é simples, né? Pra gente é bem claro, a gente sabe que não deveria ligar. Mas os jogadores, esses caras que têm 20 e poucos anos aí, eles cresceram com o celular na mão. Muitas vezes, para ele, essa é a única vida. Os caras estão concentrados e estão no celular o tempo inteiro. E recebendo ameaça, recebendo xingamento, a mulher, o filho. O Willian saiu do Corinthians por isso e nem é tão novinho. O Cássio saiu do Corinthians sendo xingado. Então, assim, a gente vive um momento de ódio e que é um ódio que não tá fazendo bem para ninguém. Nem para quem odeia e nem pro odiado. É um negócio doentio e que a gente às vezes normaliza. De novo, o que o Rios fez é uma burrice. Ele não pode xingar a torcida, não pode mandar a torcida calar a boca. Nenhum jogador pode fazer isso que fez. Luiz Adriano, Zé Rafael, Gabriel Menino e Breno Lopes. Todos eles estavam errados quando eles brigam com a torcida. Mas a gente pode pensar e se colocar um pouquinho no lugar deles e pensar o nível de ódio que esse elenco do Palmeiras tem vivido nas arquibancadas e nas redes sociais. E como isso impacta na vida dos caras. Não é tão simples assim falar que o Rios não serve mais para o Palmeiras porque fez isso para a arquibancada lá no Allianz Parque. Ô Danilo, considerando isso que você falou de fase vitoriosa e esse número impressionante de jogadores que realmente trataram com a torcida, você acha então que a torcida tem... Dá pra gente falar que é a torcida mais chata, que pega mais no pé do Brasil? Eu não consigo falar isso, Domi, porque, como eu disse, o Cássio saiu do jeito que saiu no Corinthians, a gente vai viver em outros tempos que outros jogadores saíram do Corinthians assim, no São Paulo também já aconteceu, no Flamengo aconteceu dividir a torcida com o Gabigol. O que eu acho é que, quando você pensa na quantidade de títulos
que o Palmeiras venceu, eu acho que tem um nível de tolerância muito baixo. Não pode falar desfrutem. Não pode viver apenas com o que já ganhou. Sim, claro que tem que exigir uma melhora, tem que exigir uma evolução contínua. O Palmeiras não para de colocar dinheiro, fez a sua maior janela da história. Agora, daí a simplesmente achar que todo tipo de cobrança é válido, todo tipo de opressão é válido, eu não consigo concordar. Agora, a torcida mais chata, eu acho que varia muito, Domi. Ou essa semana é a do Palmeiras, a semana que vem vai ser a do Cruzeiro, que a do Cruzeiro também, perdeu do Muxuque Runa no Mineirão. Então, assim, vai ser de semana em semana, cada hora vai ser um. Eu acho que o ódio é generalizado, Domi. Eu usei essa expressão chata porque a Júlia G falou aqui, eu não suporto a minha própria torcida, o jogador não ajudou, mas que torcida chata. E aí, Bira, realmente ele não se ajudou, né? Domi, eu acho que, achei muito legal essa reflexão que o Danilo propôs aqui. Acho que total concordo e assino embaixo sobre o ódio no futebol, como é emoção, né? Ele fica ainda mais aflorado nesses momentos que realmente fica latente, né? Esse sentimento ruim. Agora, acho que acende um sinal de alerta mesmo, porque o noticiário do Palmeiras tem sido recorrente essa crise, né, de jogadores com diretoria, de diretoria com torcida, de torcida com jogador. Sempre existe algum conflito entre as pessoas que, teoricamente, estão defendendo o Palmeiras, seja o torcedor, que para mim é a instituição máxima ali do futebol, porque sem a torcida não vai existir um clube, ao mesmo tempo que sem o jogador também não vai ter um time. Então, acho que a reflexão é massa do Danilo justamente por isso, de tentar promover algum tipo de entendimento mesmo, né? Empatia um pouco da situação, pensando que o Palmeiras é um clube vitorioso. A gente está aqui falando de 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, são títulos que em pouquíssimo tempo só o Palmeiras conseguiu conquistar. Então, acho que vale também essa reflexão do torcedor palmeirense ligar o sinal de alerta. Toda vez a gente está aqui a cada mês abrindo o noticiário e tem que torcedor xingou a Leila brigou com o jogador que está querendo ir embora, o jogador mandou a torcida ficar quieta. Você percebe que é um ciclo mesmo de conflitos ali que parece que não tem muito fim, né? E aí acho que por isso que achei tão interessante a reflexão do Danilo, porque você precisa pôr um basta nisso, né? E um ponto, viu, Domi? Pela nossa enquete aqui, eu acho que a galera vai pôr um basta, porque dá para perdoar o Richard Rios? 72% acham que sim. Como fica agora? Como você imagina que vai ficar, Danilo? Eu ia falar um pouco disso, porque assim, o Rios, primeiro, saiu pedindo desculpa quando foi substituído. Isso Vamos rodar o importante. vídeo, aproveitando? Dele pedindo desculpa? Isso é importante, e aí tem esse vídeo agora que já é do jogo acabado, já o jogo já tinha encerrado, ele foi até a torcida, pediu desculpa, e se o vídeo for até o final, aí ele vai jogar a camisa para a torcida. Então assim, não que isso, olha lá, tá jogando a camisa. Eu acho que isso é um gesto importante. Tava de cabeça quente, errou, acontece, pediu desculpa, o Palmeiras ganhou e, né, vida que segue. Danilo, jornalista erra e não pede desculpa e não se corrige. Um jogador de futebol, um gesto lindo dele, um gesto lindíssimo dele. É isso. Né? Alguém dirá, não, um gesto esperto, oportunista. Porque se você quiser destilar ódio, você destila ódio. Você não aceita o pedido de desculpa, você vira, né, o algoz. Lindo gesto. Eu acho que ele ganhou o apoio que ele havia perdido ao fazer o sinal de silêncio, e eu vou reiterar a minha posição inicial. Eu não aprovo o gesto de silêncio, mas eu entendo. Eu acho que você, Danilo Lavieri, pesou na mão ao chamar de burrice aqui ao vivo. Mas estou lendo aqui na home do UOL que você chamou de burrice no seu blog. Eu, se fosse você, mudava. Gesto insensato, gesto mal educado, infeliz, mas burrice não. Tenho dito. Boa, Juca, eu tô com você, acho que foi infeliz, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas muito legal mesmo ele pedir desculpa, e deu para ver que a torcida aí reagiu bem, né? Pelo menos esse setor do estádio já desculpou, hein?
Ainda mais E quem ganhou foi a para camisa. esse setor que ele fez o sinal, né? Foi para esse Exato. Eu setor. acho que. Não foi. Não, o Foi? gol foi no outro gol do palco. Não foi no gol do palco, né? O gol foi pro outro. Ele tá aí pedindo desculpa pro setor Sem do palco dúvida. aí. Sim. É verdade. Ih, tinha que ter andado até lá, mas era o caminho mais longo.